O céu se tinge de tons suaves enquanto o sol nasce lentamente no horizonte. A brisa matinal sopra com delicadeza, como se estivesse trazendo consigo uma mensagem ancestral. É nesse cenário que começamos a refletir sobre um dos temas mais profundos e atemporais que a humanidade já explorou, o destino final da alma. Billy Graham, em seu livro A Caminho de Casa, nos conduz por essa jornada de introspecção e esperança. Desde a primeira página, o autor nos convida a considerar algo que muitas vezes ignoramos no ritmo acelerado do cotidiano. Para onde estamos realmente indo? Qual é o destino final que nos aguarda ao fim da vida? Ele não fala apenas de morte como um fim inevitável, mas como um recomeço, o início de uma eternidade prometida. Graham pinta a vida como uma jornada em que cada passo, cada escolha e cada ato nos aproxima ou nos distancia do verdadeiro lar. Esse lar, segundo ele, não é feito de tijolos ou cimento. Não é a casa onde moramos fisicamente, mas o lar eterno, preparado por Deus, onde finalmente encontraremos paz, alegria e a plenitude que buscamos durante toda a nossa existência terrena. A narrativa nos confronta com uma realidade desconfortável, mas profundamente libertadora. Este mundo não é o nosso lar permanente. Tudo o que conhecemos aqui é passageiro. As conquistas, as perdas, os triunfos e as dores, tudo se dissipa com o tempo. E ainda assim, gastamos tanto de nossa energia acumulando bens materiais, buscando status e poder, esquecendo que, no final, não levaremos nada disso conosco. Ele escreve com uma sinceridade cortante: você já parou para pensar que está em trânsito? Que sua morada aqui é temporária? Essa pergunta nos atinge como um raio. Quantas vezes somos consumidos por preocupações que, em retrospecto, parecem triviais? Corremos atrás de dinheiro, reconhecimento e prazeres passageiros, enquanto a verdadeira paz continua a nos escapar. Billy Graham nos convida a imaginar uma grande casa, iluminada por dentro, com portas sempre abertas e uma mesa farta. Essa casa é o céu, o lugar onde finalmente encontraremos descanso. Não é uma metáfora vaga ou um conceito distante. Para ele, é uma realidade concreta. E para chegar lá, precisamos escolher o caminho certo, um caminho pavimentado pela fé em Deus, pela obediência à sua vontade e pelo amor ao próximo. O autor nos lembra de que a vida é breve, mas que sua brevidade não deve ser um motivo de desespero. Pelo contrário, é um chamado para vivermos com mais intenção, mais propósito. Cada dia que nos é dado é uma nova oportunidade de dar um passo em direção a esse lar eterno. Mas como saber se estamos no caminho certo? Como discernir entre as inúmeras distrações deste mundo e a rota que nos conduz ao céu? Graham responde com uma simplicidade desarmante: olhe para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A jornada para casa não é uma caminhada solitária. Deus caminha ao nosso lado, guiando-nos, mesmo quando não percebemos sua presença. E o que dizer dos momentos de sofrimento e dor? Aqueles momentos em que nos perguntamos por que Deus permite que passemos por tantas adversidades. Aborda isso com uma visão esperançosa. Ele nos lembra que até mesmo as dores e perdas fazem parte do processo de lapidação. Assim como um escultor trabalha a pedra bruta para revelar uma obra-prima, Deus usa as dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para a eternidade. Enquanto ouvimos essas palavras, o cenário muda para uma floresta tranquila, com raios de sol atravessando as copas das árvores. O som suave de pássaros ao fundo nos lembra que a criação inteira aponta para essa verdade. Tudo está em movimento, tudo está em direção ao seu destino final. As árvores crescem, as águas fluem, e nós, seres humanos, também seguimos em frente, em direção ao lar prometido. Ele destaca a importância de vivermos com uma perspectiva eterna. Ele nos alerta sobre o perigo de ficarmos tão absorvidos pelas preocupações diárias que nos esquecemos de preparar nossas almas para a eternidade. Não se trata de negligenciar as responsabilidades terrenas, mas de equilibrá-las com a consciência de que o propósito final da vida é muito maior do que qualquer realização mundana. Ele nos convida a refletir: se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto para encontrar seu Criador? Essa pergunta, embora desconfortável, é um lembrete poderoso de que a vida é incerta, mas que a promessa de Deus é certa. O céu nos aguarda, mas cabe a nós aceitar esse convite divino e nos prepararmos para cruzar o limiar. Aplicação prática: caminhando em direção ao propósito eterno. A mensagem de A Caminho de Casa não é apenas para ser ouvida e admirada. É um chamado à ação. É um convite para ajustar nossa bússola interna e viver com um propósito renovado. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar os ensinamentos em nossa vida diária. Todos os dias, reserve um momento para refletir sobre as suas ações. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com propósito? Minhas escolhas refletem minha fé?
Faça uma lista de 3 objetivos espirituais para a semana e comprometa-se a cumpri-los. Dedique tempo à oração e à meditação nas Escrituras. Mesmo que sejam apenas 10 minutos por dia, esse tempo pode transformar sua perspectiva e trazer clareza sobre o caminho que você deve seguir. Procure maneiras de servir aos outros em sua comunidade. Pode ser algo simples, como oferecer ajuda a um vizinho, ou algo maior, como participar de projetos voluntários. O serviço é uma forma poderosa de demonstrar o amor de Deus ao mundo. Nos momentos de dificuldade, lembre-se das promessas de Deus. Anote versículos que falem sobre esperança e mantenha-os visíveis em sua casa. Quando o desânimo surgir, releia essas palavras e permita que elas renovem sua fé. Finalmente, nunca perca de vista o destino final. Lembre-se de que esta vida é apenas o começo. Viva cada dia com a certeza de que você está caminhando em direção ao lar eterno, onde Deus o espera de braços abertos. Imagine uma estrada longa e sinuosa, ladeada por árvores altas cujas folhas parecem sussurrar segredos antigos ao vento. No horizonte, o céu está claro, mas à nossa frente, o caminho permanece incerto. Ele nos lembra que a vida cristã não é uma trilha reta, onde todas as respostas estão claras desde o início. Pelo contrário, é uma caminhada cheia de curvas, desafios e decisões que exigem confiança. Graham escreve com uma clareza que atinge o coração: fé não é enxergar tudo com perfeição, é avançar, mesmo quando a visão está turva. Desde tempos bíblicos, Deus nos chama a caminhar pela fé e não pelo que vemos. Ele não nos promete que todos os obstáculos desaparecerão, mas garante que nunca estaremos sozinhos. O próprio Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele não apenas indica a direção, ele caminha conosco. Enquanto lemos essas páginas, somos confrontados com uma pergunta: estamos realmente dispostos a confiar em Deus quando tudo ao nosso redor parece incerto? Essa é a essência da fé: entregar nossas ansiedades, nossos medos e nossas dúvidas ao Senhor, sabendo que Ele é fiel. Ele compartilha histórias poderosas de pessoas que decidiram confiar em Deus mesmo em situações de desespero. Narra experiências pessoais em que enfrentou momentos de dúvida, mas encontrou forças para seguir em frente, guiado pela convicção de que Deus tinha um propósito maior. Um exemplo marcante é quando ele conta sobre uma decisão crucial que precisou tomar no início de seu ministério. Ele poderia seguir um caminho mais seguro, com menos riscos, ou confiar na direção divina e mergulhar de cabeça no chamado de evangelizar para milhões. Optou pelo caminho mais desafiador, e o resultado foi um ministério que impactou incontáveis vidas. Essa escolha de confiar não foi fácil. Envolveu noites de oração, períodos de espera e uma profunda dependência da orientação divina. No entanto, ao longo de sua jornada, descobriu que cada ato de fé era recompensado com uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele nos desafia a fazer o mesmo, a olhar para nossos próprios desafios e, em vez de recuar, dar um passo adiante em fé. Talvez estejamos enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou decisões que parecem esmagadoras. Mas, como nos lembra, Deus nunca nos conduz a um lugar onde sua graça não possa nos sustentar. Enquanto as palavras do autor ressoam, o cenário muda para uma imagem de montanhas majestosas, simbolizando os altos e baixos da vida. Cada montanha representa uma dificuldade superada, um passo de fé que nos levou mais perto de nosso destino final. Vivendo pela fé em meio às incertezas. Como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? Billy Graham nos ensina que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. Aqui estão algumas formas práticas de fortalecer sua caminhada de fé. Estabeleça uma rotina de oração. Separe um tempo específico todos os dias para conversar com Deus. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. O importante é compartilhar seus pensamentos, medos e desejos com Ele. Estude as Escrituras. A Bíblia é a bússola que nos guia em meio às incertezas. Escolha um plano de leitura diário e mergulhe nas promessas de Deus. Medite em passagens que falam sobre fé e confiança, como Hebreus 11, que narra a história de heróis da fé. Pratique a gratidão. Mesmo nos momentos mais difíceis, há algo pelo que podemos agradecer. Anote diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Isso ajudará a mudar sua perspectiva e a reconhecer a fidelidade de Deus em sua vida. Compartilhe sua fé com outros. Às vezes, nosso próprio testemunho pode fortalecer a fé de alguém que está enfrentando desafios. Não tenha medo de compartilhar suas experiências e como Deus tem trabalhado em sua vida. Confie no tempo de Deus. Nem sempre veremos resultados imediatos. A caminhada da fé exige paciência e perseverança. Lembre-se de que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver.
A fé é a bússola que nos guia em direção ao nosso lar eterno. Como Billy Graham nos ensina, confiar em Deus em meio às incertezas não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. Cada passo de fé nos aproxima mais do propósito divino para nossas vidas e nos prepara para a eternidade ao lado dele. A jornada de fé é marcada por momentos de incerteza, mas é também nesses momentos que encontramos os maiores testes da nossa confiança em Deus. Billy Graham, ao refletir sobre sua própria caminhada, nos convida a enxergar a vida como uma grande jornada de esperança, onde cada passo, mesmo nas dificuldades, é orientado pela luz de Cristo. A vida não é sobre alcançar a perfeição, mas aprender a confiar na perfeição de Deus, ele disse. Quando fala sobre esperança, ele não está se referindo a uma esperança vaga ou irrelevante. Ele fala de uma esperança sólida, baseada na certeza de que Deus é fiel. Essa fé não vem da ausência de problemas, mas da promessa de que, em qualquer situação, Deus está conosco. O livro de Billy nos leva a refletir sobre o sofrimento, sobre as perdas e os desafios que todos enfrentam, e, ainda assim, como é possível encontrar uma paz que transcende todas essas dificuldades. A jornada de fé não foi sem obstáculos. Ele enfrentou críticas, momentos de dúvida e até mesmo perdas pessoais, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Ele sabia que, mesmo nas piores situações, Deus estava trabalhando em sua vida, conduzindo sempre em direção ao seu propósito eterno. A mensagem central é esta: a verdadeira esperança não depende das circunstâncias. Ela está ancorada em nossa fé naquilo que Deus prometeu. Em momentos de crise, como aqueles que enfrentou, a tentação é se perder na escuridão. Mas a luz da esperança, que é dada por Deus, brilha mais intensamente quando os tempos são difíceis. Assim como uma vela brilha mais em um ambiente escuro, a fé em Cristo brilha mais forte nos momentos de sofrimento. Billy Graham nos ensina que, mesmo que a jornada pareça incerta e cheia de dificuldades, a esperança nunca está distante. E é justamente isso que compartilha em sua narrativa. A esperança é mais do que um conceito espiritual vago. Ela é um alicerce sólido em que podemos nos apoiar. Cada página nos lembra de que a fé não é apenas uma crença, mas uma prática diária que transforma nossas ações, decisões e visão de mundo. Quando olhamos para as circunstâncias da vida, podemos facilmente ser engolidos pelas dificuldades. Mas, inspirados, podemos escolher ver além do que é imediato. A primeira aplicação prática de sua mensagem é lembrar que a esperança de Cristo transcende todas as dificuldades. Ele nos ensina a focar nas promessas de Deus e não nas adversidades do momento. A verdadeira esperança não é um estado emocional passageiro, mas uma convicção profunda, uma âncora para nossas almas que nos permite enfrentar qualquer tempestade com confiança. Como aplicar essa visão em sua vida diária? Comece com pequenas práticas. Quando se sentir sobrecarregado pelas dificuldades da vida, pare e lembre-se das promessas de Deus. Leia passagens bíblicas que falem sobre sua fidelidade, como Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Outra prática poderosa é o poder da oração. É enfatizado que a oração é a chave para uma vida de fé robusta. Ela não apenas fortalece nossa relação com Deus, mas também nos lembra constantemente de sua presença e fidelidade, independentemente das situações. Ore diariamente, entregue suas preocupações e seus medos, e permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração. Por fim, lembre-se de que o processo de confiar em Deus é contínuo. A jornada de fé não é algo que se faz uma vez e depois se esquece. Ela é diária, contínua e muitas vezes desafiadora. No entanto, cada passo dado com fé nos aproxima mais do nosso lar eterno, do propósito para o qual fomos chamados. Em cada capítulo da vida de Billy, desafios inusitados surgiram, colocando sua fé à prova de maneiras que poucos poderiam compreender. A jornada espiritual de um homem não é feita de estradas planas e claras, mas de montanhas a serem escaladas e vales profundos a serem atravessados. Quando ele sentiu o chamado de Deus pela primeira vez, foi como se algo além dele estivesse puxando, levando a um destino que ele não podia imaginar, mas ao qual era irresistivelmente atraído. Responder ao chamado de Deus é muitas vezes uma ação de fé, e não um simples movimento de entendimento humano. Ele nunca soube exatamente o que o aguardava, mas a confiança em Deus lhe dava a coragem necessária para continuar avançando, mesmo sem ver claramente o que estava à sua frente. Ao refletir sobre a maneira como respondeu ao convite divino, ficou claro que a fé não exige visibilidade do futuro. Ao contrário, ela exige confiança no que não podemos ver. Nos momentos de incerteza, quando o medo do fracasso e a dúvida tentavam tomar conta de sua mente, havia uma voz interior que o impulsionava, dizendo-lhe para não desistir.
Cada passo dado na direção do chamado foi, em muitos casos, um passo de vulnerabilidade, mas também de crescimento. Ele sabia que Deus não estava apenas testando sua fé, mas também moldando para ser uma ferramenta mais afinada para seus propósitos. Para responder ao chamado, foi preciso coragem. Coragem para seguir em frente. Coragem para aceitar a falibilidade humana e a grandiosidade do plano divino. Mas viver pela fé não é algo fácil. É um caminho de renúncia. Renunciar ao controle, a certeza de que tudo vai dar certo da maneira que imaginamos, e entregar-se ao desconhecido. É como andar por uma trilha sem luz, apenas com a confiança de que a cada passo, Deus irá iluminar o caminho. Como o autor menciona, não existe garantia sobre o que vem após o sim, mas a promessa divina é clara: eu estarei contigo. A resposta ao chamado de Deus, para qualquer um que tenha decidido segui-lo de verdade, exige ação. A fé verdadeira não é passiva. Ela se traduz em ações, em escolhas, e essas escolhas nem sempre serão fáceis. Mas a vida de fé é também uma vida de confiança. Billy não teve todas as respostas, mas o que ele tinha, acima de tudo, era a disposição de ser usado, mesmo sem entender completamente os desígnios de Deus. Ele se entregou, sem reservas, ao mistério da fé. É importante entender que o chamado de Deus não é reservado apenas a alguns. Ele está disponível para todos, independentemente do seu passado ou das suas dúvidas. O chamado de Deus não exige perfeição, exige disponibilidade. O que Deus pede é que estejamos dispostos a seguir sua orientação, a confiar em seus planos e a andar por fé, não por vista. Essa resposta ao chamado divino não é apenas um compromisso de palavras, mas uma transformação radical. A verdadeira fé é visível nas ações, nos relacionamentos, nas decisões cotidianas. Viver pela fé não é uma tarefa fácil. A cada novo desafio, surge uma oportunidade de reafirmar essa confiança, e a jornada é feita de momentos de reflexão profunda e entrega completa. Para qualquer um que aceite o chamado de Deus, a vida nunca mais será a mesma. Cada um de nós, de alguma forma, está sendo chamado, diariamente, a viver pela fé. Talvez seja mais desafiador para uns do que para outros, mas a verdade é que a resposta ao chamado de Deus está ao alcance de todos. Não importa qual seja o nosso contexto de vida, Deus está chamando. A grande questão é: estamos dispostos a ouvir e a seguir? Como podemos aplicar a mensagem de viver pela fé em nossas próprias vidas? Primeiro, é necessário reconhecer que todos somos chamados. O chamado de Deus não está restrito a ministros, pregadores ou líderes de igrejas. Ele está presente em todas as situações cotidianas, desde o simples ato de fazer uma escolha até o compromisso de viver de acordo com os princípios divinos. Quando enfrentamos um momento de decisão, quando a incerteza parece tomar conta de nossa mente e o medo se insinua em nosso coração, é nesses momentos que devemos lembrar que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Não devemos esperar ter um mapa claro de onde estamos indo. A jornada de fé exige coragem. Coragem para dar o primeiro passo sem a garantia de que sabemos exatamente o que vem depois. Isso é confiar em Deus, saber que Ele nos guiará, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Outro ponto importante é a necessidade de tomar decisões diárias baseadas em nossa fé. Viver pela fé não é um ato único, mas um estilo de vida. Cada pequena escolha que fazemos, seja na maneira como tratamos os outros, como lidamos com dificuldades, ou como priorizamos nossas vidas espirituais, é uma forma de responder ao chamado de Deus. A fé verdadeira é prática. Ela se manifesta nas nossas ações, na maneira como amamos os outros e como lidamos com as adversidades. Além disso, muitas vezes, o chamado de Deus pode ser um chamado à renúncia. Para viver pela fé, pode ser necessário abrir mão de certezas ou de coisas que achamos importantes. Isso não significa que Deus nos pede para desistir de nossos sonhos, mas que Ele quer que coloquemos nossos sonhos nas suas mãos e confiem que, ao seguir seu plano, teremos algo ainda maior. Essa renúncia é, na verdade, um caminho de libertação, nos liberta do medo, da dúvida e das limitações humanas. Quando entregamos nossas vidas a Deus, abrimos espaço para que Ele faça algo muito maior do que poderíamos imaginar. Portanto, como aplicar o ensino de viver pela fé? Comece por pequenas ações. Tome o tempo necessário para ouvir a Deus em oração, buscando discernimento e sabedoria. Quando enfrentar momentos de desafio, pergunte-se: como posso responder a isso com fé? O que Deus está me chamando a fazer? E, acima de tudo, lembre-se de que viver pela fé não significa ausência de dúvidas, mas significa continuar a caminhar, mesmo nas incertezas, com a confiança de que Deus está conosco a cada passo. Este livro nos guia de forma profunda e compassiva por uma jornada espiritual de reflexão, perdão e renovação.
Em cada página, somos convidados a refletir sobre a verdade eterna de que, apesar das dificuldades, falhas e distâncias que podemos ter percorrido, sempre há um caminho de volta. O tema central do livro, o retorno ao lar de Deus, ressoa poderosamente, lembrando-nos que não importa quão longe tenhamos ido ou como a vida nos tenha desviado, Deus nos espera com braços abertos. Essa jornada não é apenas sobre encontrar um local físico ou alcançar um lugar de descanso temporário, mas sobre alcançar uma paz interior duradoura e a verdadeira reconciliação com o nosso Criador. Graham, com sua sabedoria adquirida através de décadas de serviço, compartilha com clareza que o verdadeiro lar não é um destino físico, mas uma condição de alma. Este lar é marcado por um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento que traz cura, perdão e a força necessária para uma vida plena. Ao nos guiarmos pelas palavras de Billy Graham, podemos perceber que o retorno ao lar espiritual é também um processo contínuo e transformador. A verdadeira casa de Deus não é um lugar distante ou inalcançável. Está sempre ao nosso alcance, a um passo de nós, esperando para nos acolher. O perdão divino, a paz que ultrapassa todo entendimento e a esperança eterna são as recompensas de quem decide seguir por esse caminho. Este livro, A Caminho de Casa, também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Muitas vezes, a vida moderna nos leva a focar no materialismo, nos desafios diários e nas distrações que nos afastam do nosso propósito mais profundo. Porém, nos lembra que, ao focarmos em Deus e em Sua palavra, podemos encontrar um lar que transcende as dificuldades do mundo. Ele nos desafia a caminhar pela fé, confiando no perdão divino e buscando sempre a reconciliação com o Criador. E é exatamente essa transformação que o autor compartilha. Quando decidimos voltar ao lar de Deus, não estamos apenas voltando para um lugar de paz, mas também para um estado de renovação e propósito. Através da história que ele nos apresenta, podemos ser inspirados a fazer de nossa jornada uma experiência contínua de crescimento espiritual. Por fim, o livro nos lembra que a jornada de volta para casa nunca é solitária. Deus, que nos guia, é constante e fiel. Ele nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos distantes ou perdidos. O convite de Billy Graham em A Caminho de Casa é claro. Há sempre um caminho de volta, e ele começa com um simples ato de fé e arrependimento, mas se estende a uma vida inteira de transformação espiritual. Como prática diária, podemos aplicar os ensinamentos do livro ao fazer escolhas mais conscientes em nossa vida espiritual. Podemos dedicar mais tempo à oração, à meditação na palavra de Deus e à prática do perdão. Cada pequeno passo que damos em direção a Deus é um passo em direção à verdadeira casa, onde encontramos a verdadeira paz e a plenitude da vida. Em última análise, a mensagem de Billy Graham nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e considerar: onde estamos em nossa caminhada espiritual? Estamos realmente voltando para casa? E, se não, o que precisamos fazer para dar esse passo crucial em direção à paz e à restauração? O livro nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e nos lembra que nunca é tarde para fazer o caminho de volta ao lar.